Temos aqui um mapa de salinidade à superfície, certo? Então, nesse mapa, a gente vê, olha, em termos do mundo, né, os máximos mundiais de salinidade, eles estão localizados nos subtrópicos, inclusive coincidindo com a localização das altas subtropicais. Alta subtropical do Atlântico Sul, Atlântico Norte, do Pacífico Sul, né, que só existe aqui do lado leste, porque no lado do oeste a gente tem a zona de convergência do Pacífico Sul, e alta subtropical do Pacífico Norte, alta subtropical do Índico, e enfim. Então, a gente tem esses máximos, né, no Equador atingem-se valores, digamos, intermediários, com relação aqui no Atlântico, por exemplo, eu atingo o valor de 35, né, enquanto que em latitudes mais altas, os valores chegam a ser menores, chegam a 34, aqui no Pacífico, menores ainda, né, 33, 32. E aqui a gente tem o que é provavelmente um perfil médio-zonal global de salinidade. Então, essa característica de mínima salinidade nas latitudes acima, né, assim, além das latitudes médias, além dos 45 lá para 50, perto de 60, latitudes médias um pouco mais perto do polo, a gente tem representada como esse mínimo do gráfico, nos dois hemisférios, na verdade. E os máximos subtropicais de salinidade aqui representados como picos, né? Salinidade vista aqui no eixo de baixo, no eixo X de baixo. E no centro, o mínimo local equatorial, que é um mínimo local, quer dizer, ele é mais baixo do que nos subtrópicos, mas ele não é um mínimo tão intenso quanto das latitudes médias. Bom, tem mais uma curva nesse gráfico, que corresponde a este eixo. E essa curva, que é a curva azul pontilhada, ela mostra evaporação menos precipitação. Então, ela não é uma curva de evaporação, não é uma curva de precipitação, é uma curva da diferença entre as duas grandezas, né? Então, por quê? Porque quando chove, a água da superfície se torna menos doce, ou desculpa, mais doce, menos salina, né? Porque a chuva é água doce. Então, eu misturo água doce na água do mar e ela se dilui. Quando evapora, eu removo a água e o sal sempre fica para trás. São só as moléculas de água que evaporam. Então, quando evapora, a salinidade aumenta e quando chove, a salinidade diminui. Como eu tenho sempre os dois processos acontecendo, o que vai mandar, vamos dizer assim, o que vai determinar a salinidade é justamente a diferença entre eles. Então, os valores, vamos dizer assim, os picos, a extensão dos picos e dos vales desses gráficos não são comparáveis, tá? Um está correspondendo a esse eixo, que é de centímetros por ano, né? E o outro correspondendo a este eixo, que é de concentração de sal, gramas por quilograma. Então, é dizer, aqui nos subtrópicos são parecidos, os dois não são parecidos, tá? Eu poderia ter optado por unir esses dois gráficos em qualquer ponto, isso é completamente arbitrário. Mas o que a gente observa é realmente que vale corresponde com vale, pico com pico, vale com vale, pico com pico, vale com vale. Além disso, eu tenho vale quando essa curva tem valores negativos, pico quando esta tem valores positivos, vale quando essa tem valores negativos, né? E pico quando tem valores positivos, vale com valores negativos. Então, mínimos de salinidade ocorrem quando há valores negativos de E menos P. O que significa um valor negativo de E menos P? Significa precipitação superior à evaporação. Então, eu tenho mais água doce chegando na superfície do que deixando a superfície. O efeito disso é diluição, e por isso, mínimo de salinidade. Aqui nos subtrópicos, eu tenho
um valor positivo de E-P, quer dizer que eu tenho mais evaporação do que precipitação, tenho mais água doce diluindo a superfície, a água superficial do oceano, do que água doce sendo perdida, que age para concentrar. Então, valor positivo de E-P significa predomina a evaporação, né? E o sal se concentra ali, por isso eu tenho um pico de salinidade. Isso acontece nas duas regiões subtropicais. E no Equador, eu tenho um mínimo local, tá? Esse mínimo local de salinidade não é tão grande quanto as latitudes médias, mas a salinidade é consideravelmente mais baixa do que na região das altas. E eu tenho a precipitação predominando sobre a evaporação. Então, quando a gente olha para o mapa, e a gente percebe rapidamente que esses picos correspondem às latitudes das altas subtropicais, então fica muito mais fácil relacionar com a circulação e com a circulação geral da atmosfera, digamos, porque aqui na região das altas as regiões de altas subtropicais, elas são regiões de subsidência do ar atmosférico. E, via de regra, as altas subtropicais são regiões desérticas, né? As latitudes subtropicais, como média global, são as regiões mais secas do globo, mas quando eu olho faixa zonal por faixa zonal, existem algumas exceções, existem algumas regiões chuvosas que são das zonas de convergência subtropicais, mas via de regra, as regiões subtropicais são as mais secas do globo e as grandes responsáveis por isso são as altas subtropicais. Então elas são blocos assim de subsidência do ar em que é muito difícil chover, tá? No entanto, não chove não é porque não tem a energia térmica disponível, não é porque não tem a umidade, não chove porque a subsidência do ar é muito forte ali. Subsidências são regiões em que a precipitação não ocorre, mas a evaporação ainda é alta, certo? Elas são zonas em que a evaporação excede a precipitação, inclusive elas exportam essa umidade para a faixa equatorial. E essa umidade precipita na ITCZ, na zona de convergência intertropical, na ZCIT, na sigla em português. Então, essa é interessante porque a estrutura meridional de salinidade nos oceanos está profundamente associada à circulação geral da atmosfera.